Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos gostosos. Começamos com um rapaz aparentemente reencarnado de outro mundo, só que assim que regressa à vida, um gato cai e parte-lhe o pescoço, desvivendo o rapaz, mas surpreendentemente regressa à vida, e com um ponto de habilidade, verifica-se que este rapaz, por alguma razão, desbloqueou um sistema de imortalidade, mas ao ver que o sistema qualifica cada morte, irrita-o e bate na parede, apercebendo-se que estranhamente a sua força aumentou, pelo que ao ver isso pergunta ao sistema sobre o assunto. De repente, vê o seu corpo estendido na rua. Este é o que morreu por causa do gato. Então aproxima-se e inspeciona-o, percebendo que tem todas as coisas que tinha antes de morrer, o que significa que tudo que tem consigo é copiado de cada vez que ressuscita. Por isso, apesar de ter medo de morrer, decide autobancarizar-se várias vezes, desde um embate contra a parede, parar uma flecha e... engasgando-se com a comida, o problema é que todas essas mortes foram de grau F, então não houve nenhuma mudança extrema em suas habilidades, mas de repente o sistema avisa que ele só tem uma vida sobrando, o que significa que ele só pode ressuscitar 5 vezes por semana. Isso o pegou desprevenido, pois ele quase morreu da mesma forma que em sua vida passada, sem conseguir nada. Então ele se recusa a deixar isso acontecer e decide que se tiver que morrer, que encontre formas de maximizar o valor do sistema para se estabelecer firmemente nesse novo mundo. Um pouco mais tarde, vê um devedor que não quer pagar exatamente a oportunidade que procurava, por isso, assim que o devedor se vai embora, diz ao cobrador que vai recuperar o dinheiro e momentos depois vai ter com o homem para lhe pedir que devolva o dinheiro emprestado, mas antes que este possa responder, o prota avisa-o de que o seu fantasma virá à sua procura. E auto-expulsa-se diante do homem, esgotando as suas ressurreições, de modo que uma semana depois, enquanto o homem dorme, o prota aparece em sua casa fingindo ser um fantasma para cobrar o dinheiro que lhe deve, conseguindo assim uma boa quantia de dinheiro outra semana depois. Quando essa mulher estava a dar sopa a este homem, o prota pegou na sopa e bebeu-a, caindo instantaneamente, de modo que perceberam que a mulher queria. O homem, muito agradecido, dá-lhe um saco de dinheiro por lhe ter salvo a vida, e assim se passaram 3 meses. Graças à sua ressurreição, obteve uma grande fortuna, bem como uma grande fama pela sua capacidade de colecionar. Também reparou que morrer ao ajudar os outros aumenta a taxa de mortalidade, e graças a ter morrido tantas vezes, a sua força tornou-se muito superior à de uma pessoa normal e até consegue correr 10 metros por segundo. O problema é que, até agora, as classificações de morte só vão até o nível D, pelo que precisa de autobioquímicos de maior qualidade e tanto quanto sabe, este mundo combina o místico com o marcial, pelo que há muitas pessoas más em todo o lado, pelo que assume que, para obter uma carrinha de alta qualidade, terá de enfrentar essas pessoas. O problema é que ele não é suficientemente forte para enfrentar os imortais ou os mestres. Sempre que ressuscita, não rejuvenesce, pelo que continua a envelhecer como toda a gente, e, se quiser ficar mais forte, decide que tem de encontrar uma técnica de cultivo. De repente, chega alguém que lhe pergunta se é o famoso cobrador de dívidas, e, ao ver que se trata de uma rapariga bonita e aparentemente cega, compara-a a uma rapariga de um jogo de vídeo. A mulher diz-lhe que, há meio ano, a Associação Gales aniquilou toda a família, e por isso, quer que o prota o ajude a cobrar esta dívida de sangue e, em troca, mostrar-lhe-á o punho da longevidade da família Kiao. Numa mudança de cena, o prota enfurece um talhante ameaçando-o com uma técnica, mas o talhante acaba com ele com a faca, deixando-o bastante rígido. As pessoas, muito zangadas com o que ele fez, expulsam o talhante e alguns momentos depois, o prota revive e tira a carteira do seu outro corpo. Desta vez, a avaliação da morte foi de nível C, pelo que recebeu recompensas mais elevadas. E também vemos que completou o treino de iniciação ao punho da longevidade, além de ver que 5 pontos de habilidade foram atribuídos aleatoriamente, pelo que quer atribuir os restantes 20. Mas o sistema nega-lhe, pois ainda não desbloqueou essa funcionalidade, e, por enquanto, os pontos são distribuídos aleatoriamente. Mas mudando de assunto, este menciona que tem de apanhar o talhante. Segundo a mulher de antes, o talhante era um agente infiltrado da Associação de Homossexuais, por isso não o pode deixar escapar, além de que ainda tem de o obrigar a acabar com ele várias vezes. Um pouco mais tarde, o talhante estava a escrever uma carta ao seu patrão sobre como acabou acidentalmente com alguém que se dizia da família Kill em busca de vingança. Este refere-se ao prota, pois finge ser um descendente da família da mulher que lhe pediu ajuda, assim que termina a carta. O prota aparece na cabana, o que surpreende o homem, que tinha a certeza de que ele estava morto, mas o prota finge agora ser o irmão do rapaz que matou o talhante, e parte para o ataque para se vingar do seu suposto irmão. Mas o homem ataca com a faca que o prota para com a mão, e depois dá-lhe um murro, mas esse golpe só enfureceu ainda mais o talhante, que 5 minutos depois já estava a bater no prota. O talhante acha que é muito honroso ter tentado vingar o irmão,
mas continua a pensar que ele é um idiota, e agora, por causa dele, tem de atualizar o conteúdo da carta, mas de repente um pedaço de janela quase o atinge, porque o Prota, depois de reviver, voltou a atacar o Talhante fingindo ser outro irmão, o que já esgotou a paciência do homem, que depois de algum tempo de puros golpes o vemos muito cansado. Ele já terminou com 3 ressurreições do Prota, e não entende como é que aparece um suposto irmão atrás do outro. Por outro lado, o Prota com esta morte conseguiu outra melhoria, só que reparou que desta vez ficou com uma classificação mais baixa, assim como os pontos de habilidade atribuídos. Por isso é inútil continuar a morrer contra este carniceiro. O problema é que agora só lhe resta uma ressurreição, e apesar de ter perdido contra aquele homem nas vezes anteriores, agora está cansado, e ao contrário da vez anterior, em que estavam bastante empatados, agora graças à ressurreição as suas estatísticas aumentaram, por isso decide atacar o carniceiro uma última vez. À medida que avança, apercebe-se de que cada irmão que aparece é mais forte do que o anterior, e tem a certeza de que não será capaz de resistir a um 5º irmão e só espera que não apareça outro. Mas para seu azar, o Prota voltou, e saltando a alta velocidade, acerta-lhe com um grande golpe, acabando com o carniceiro facilmente. Depois recolhe o dinheiro de todas as suas cópias proibidas. Lê também a carta que o carniceiro ia enviar para a associação gay, percebendo que ele era mesmo um agente infiltrado. E agora pensando nisso, lembra-se que da primeira vez que o matou, o carniceiro teve uma avaliação de grau C e pergunta-se se a avaliação é baseada nos vilões, depois repara numa espécie de código que não consegue perceber. Então leva-o à mulher da família Kyo, e, uma vez em casa dela, o Prota entra e ela cumprimenta-o, mas ao ver uma mudança no tom de voz do Prota, pensa que ele é outra pessoa, pois essa mulher é cega e só confia nos seus outros sentidos. O Prota inventa que é a puberdade de qualquer pessoa, que faz com que se mude a voz, embora seja mesmo por causa do aumento dos músculos e tudo isso, ao que ela, apesar de só o ter abraçado para confirmar o seu cheiro, nota que se for ele. Embora mudando de assunto, o Prota pergunta quando é que ele vai ensinar a segunda fase do punho da longevidade, ao que ela lhe diz que para isso ele tem de ser muito mais forte, e normalmente para ter a força física necessária são precisos 5 ou 6 anos. Mas o Prota insiste dizendo que só a quer vingar, afinal era esse o acordo, ao que ela decide inspecionar o físico do Prota e verificar o quanto lhe falta. O problema é que ao tocar-lhe no braço duro, ela pensa que é outra coisa e afasta-se, mas o Prota esclarece que era só o braço, ao que ela fica um pouco nervosa e pergunta-lhe como é que ele já tem aquela condição física se só se conheceram há um mês. Mas quando continua a inspecionar, fica surpreendida por o Prota ter saltado tantos passos, ao que ele lhe pergunta se ela lhe ensina o passo seguinte do punho da longevidade. Ele insiste tanto no assunto porque o punho da longevidade é a arte marcial exclusiva da família Kiao, e ao dominá-lo completamente, atinge-se um estado de eterna juventude, pelo que ele tende a o dominar o mais depressa possível. O que acontece é que ele continua a recusar, agora com a desculpa de que só lhe ensinará a fase seguinte se ele acabar com o Talhante, porque apesar de o Talhante não ter desenvolvido a força interna, tem uma força sobre-humana. Mas o Prota confessa-lhe que já acabou com o carniceiro, o que a surpreende muito, mas diz-lhe que, para além de o ter acabado, também encontrou uma mensagem escondida, só que ele não consegue perceber os rabiscos da mensagem. Ao ouvir isto, ela tem a certeza de que acabou com o carniceiro, mas nunca imaginou que o pudesse fazer tão cedo, por isso concorda em ensinar-lhe a parte do treino de força do punho da longevidade. Então ele pede-lhe para se sentar para que ele lhe possa ensinar o método, e meia hora depois, vemos o Prota a meditar, mas ele fica desapontado ao ver que depois de todo este tempo a meditar só conseguiu completar 40% do treino e menciona que é mais rápido com as recompensas do sistema morrer. Por isso tem de procurar vilões para acelerar o processo. De repente, a rapariga dá-lhe um livro que o vai ajudar a decifrar o código, ao qual ele de alguma forma encontrou esse livro, mas decide não lhe dar tanta importância e algum tempo depois conseguiu decifrar a mensagem escondida, que é um plano da associação gay para matar o imperador durante a sua viagem, o que fez com que a rapariga entrasse em pânico e pergunta ao Prota quando será, mas ele não conseguiu decifrar mais nada com aquele livro. A rapariga tem a certeza que a associação vai conseguir matar o imperador se não o impedir. Ao que o Prota lhe pergunta se a associação rei é assim tão forte, ao que ela começa a explicar que a razão pela qual a sua família desapareceu foi por causa do Santo Guerreiro, conhecido como o segundo mestre supremo de artes marciais do mundo atual. Este tipo fundou a associação e, com a sua própria força, destruiu muitas famílias e escolas de artes marciais, apropriando-se dos preciosos manuais secretos de todas as escolas. Ele permite que os membros internos os leiam livremente para melhorar a sua força,
e conta que a arte marcial da sua família foi aprendida pelo fundador de um imortal numa montanha famosa, mas que no final ele também pereceu às mãos deste guerreiro e que ele lhe ensina o punho da longevidade não para derrotar o guerreiro sagrado, mas para lhe cortar as asas para que ela possa acabar com ele com as suas próprias mãos. Ao vê-la, o protagonista tem uma grande ideia: infiltrar-se na associação gay. A rapariga recusa totalmente, mas o prota acha que é uma ótima ideia. Primeiro entra na associação, depois, como assassino, tenta matar o imperador e, assim, a corte e a associação gay entram em conflito até a morte. Mas, caso não consiga entrar na associação, age simplesmente como o assassino que tenta matar o imperador e, puxando uns cordelinhos, consegue a associação gay perante a ira da corte. No entanto, o prota só quer fazer isso para ficar nos livros de história de como tentou assassinar o imperador, dessa forma conseguirá uma ótima classificação de morte, além de que, se infiltrar na associação Guide, terá acesso a muitos manuais de artes marciais e pensa que é o melhor sítio para melhorar as suas capacidades. Para aqueles que estão determinados a fazê-lo, a rapariga continua a recusar, pois tem medo que o prota morra, uma vez que ele não lhe disse nada sobre as suas capacidades. Então, jogando com a calma, ele diz-lhe que não precisa de ter medo da morte. Ela não se sente mentirosa por causa do cheiro, mas sente um grande entusiasmo, e pergunta-se por que é que ele quer fazer tanto por ela, porque mesmo que o faça pelo punho da longevidade, isso não vale o preço de uma vida, e pensa que o prota faz tudo isto porque quer o corpo dela. E quando a vê toda esquisita, fica confuso, e mais ainda quando ela lhe pergunta se há alguma coisa que ele quer que ela faça, ao que ele lhe diz que quer mesmo que ela faça. Ele fica muito entusiasmado e pergunta-lhe o que é que ela quer que ele faça por ele, ao que ela o desilude dizendo que é segredo, mas voltando à infiltração, ela decide alinhar no plano dos prota, e ele pergunta-lhe se há mais membros da GAI por perto, ao que ela diz que o governador da cidade, Dian. Numa mudança de cena, vemos o filho do imperador da cidade de Dian, os seus guardas batem em quem se cruza com eles, e de repente, o filho do imperador vê uma beldade. Então, ordena que a tragam, mas a mulher recusa-se terminantemente a ir, desembainhando a espada para lutar, mas os guarda-costas musculados vão direitos ao rapaz que está ao lado dela, o que apanhou toda a gente de surpresa, porque a beldade não era a rapariga, mas sim o rapaz, pelo que a rapariga decide dar uma lição ao filho do imperador, o que o deixa furioso, ordenando-lhe que lhe dê uma lição, ao que os homens musculados cumprem a sua ordem, mas começam simplesmente a rodeá-la, exibindo seus músculos. Mas de repente, alguém atrás do filho do imperador ataca-o. Essa pessoa revela-se o prota. O rapaz diz-lhe que é o filho do imperador, mas o prota não quer saber disso. Diz-lhe que o seu pai virá em breve e acabará com ele. Ao que, embora não o demonstre, o prota acha que é uma ótima notícia, porque no início só tencionava acabar com o filho do soberano para que os seus guardas pudessem acabar com ele. Mas o fato de ser morto pelo próprio imperador significa que ele passa a ter uma classificação de outro nível, e de repente, o sistema avisa-o de que, se o fizer, obterá uma classificação de C duplo++. Isto surpreende o prota, pois é a primeira vez que o sistema faz isso. Mas de repente, quando os guardas se aproximam, as pessoas imploram ao prota para fugir, chamando-lhe um nobre herói, mas em vez disso, ele esbofeteia o prota, surpreendendo toda a gente. O prota ameaça matar o filho do imperador se alguém se mexer, enquanto o filho do imperador implora pela sua vida, o que irrita o prota, que quer que ele chame o seu pai, e nesse preciso momento o pai chega. O prota, só de olhar para ele, percebe que é alguém forte, o imperador grita, criando uma grande precisão. O prota fica surpreendido porque só com um grito criou tal coisa, mas por outro lado, o imperador também ficou surpreendido porque, ao ver o prota, repara que ele ainda não desenvolveu a força interior e está apenas na fase de treino físico. No entanto, consegue levantar um cavalo. Ao ver que o prota aperta o pescoço do filho e lhe ordena que pare, o imperador cumpre a ordem e fica surpreendido por ele conseguir mexer a boca com tamanha pressão como uma pessoa comum não conseguiria, e rapidamente muda de atitude e pede-lhe que solte o filho, pois irá corrigi-lo mais tarde. Esta atitude desilude o prota, pois a sua atuação desafiadora não surtiu efeito, mas ao ver que a avaliação esperada C está no grau C, pensa que ainda tem uma hipótese, pelo que alega ao governador que o seu filho tentou levar o rapaz à força, ao que este pede desculpa, e ao vê-lo soube que pertencem à seita da luz brilhante, dizendo que conhece o seu mestre e como compensação enviará 100 moedas de prata, pelo que lhe pede que perdoe o seu filho. Esse pedido de desculpa soou mais como uma ameaça, mas agora estão no seu território. Assim, aceitam o pedido de desculpas, mas o prota não concorda que se esqueçam as coisas só com dinheiro e pergunta-lhe se já o fez antes, o que começa a esgotar a paciência do imperador. Mas o prota piora a situação ao dizer que, por ter chicoteado e levado pessoas à força, o que já tinha feito várias vezes, refere que tem de pagar com a vida.
O governador repara que o prota não cede a nada, sendo uma pessoa difícil de lidar, pelo que está farto e pergunta-lhe o que quer para que ele liberte o seu filho, ao que o prota responde que se quer que ele o liberte, primeiro tem de acabar com ele. Ao ouvir isto, o povo acredita que o prota está a arriscar a sua vida por eles e o governador, não vendo outra saída, envia um dos seus homens que, do nada, aparece atrás do prota e imobiliza-o. A avaliação da morte aumenta de novo, ao que ele se entusiasma, e o governador pergunta-lhe o seu nome. Mas ele diz-lhe e pede-lhe que acabe com ele, afinal ele não passa de um Zé Ninguém. Mas o governador, vendo tanta coragem, ordena que o libertem, o que surpreende o prota. E com ar de desilusão, o governador diz-lhe que ele tem muita coragem e convida-o a ir para a sua mansão alistar-se no exército para servir o seu país. O prota pensa que isso é coisa do céu. Bem, tendo tudo para os encaixar, acontece uma manobra de guião para o salvar, o filho discorda. Mas o pai bate-lhe e ordena que o levem de volta, depois monta no cavalo e parte, mas antes repete ao prota que pode ir para a mansão sempre que quiser, o que o deixa completamente confuso, começando a arrepender-se, pois perdeu a oportunidade de morrer e receber uma grande recompensa, até tinha preparado as suas últimas palavras para um momento épico, mas vendo bem a avaliação da morte ainda é alta, e vendo a sua volta compreende-o, pois se morrer agora, seria o jovem corajoso que insultou publicamente o governador e não um Zé Ninguém, o que significa que já compreende melhor o sistema, porque se aumentar a sua reputação, o contador aumentará, o que significa que se viver ou morrer, continuar a ganhar e acumular fama suficiente arriscando a vida, no momento da morte poderá obter uma avaliação tripla S, pelo menos é o que imagina. Por outro lado, voltando ao filho do imperador, o imperador pergunta ao pai por que é que não castigou o prota e o convidou a juntar-se às suas tropas, mas o imperador diz que a razão foi o fato de ter reparado que toda a cidade odeia o seu filho, e que se matasse o prota naquele momento, isso só iria arruinar a sua imagem, pelo que o convidou a juntar-se a ele, porque assim ganharia ainda mais fama como alguém benevolente e compassivo. Mas não foi isso que disse ao filho, disse-lhe que alguém lhe devia dar uma lição e castigou-o a ficar um mês sem sair. É provável que o imperador visite a cidade, por isso ele só quer evitar problemas. Mas, de volta à prota, só quer que ele se junte à sua guarda para o mandar para as montanhas, porque os bandidos têm causado problemas para se poder livrar dele. De volta ao prota, ele conta à rapariga cega o que aconteceu, e ela tem a certeza que é uma armadilha, o que faz com que o prota fique ainda mais ansioso por ir. Mas vendo a determinação do prota, ela dá-lhe um livro com uma técnica secreta da sua família que só é usada em último recurso. Ao ver o livro, o prota fica completamente maravilhado. Mas para executar esta técnica é preciso ter energia interna, o que o prota ainda não tem. Mas num salto no tempo, há algum tempo atrás, no quartel da guarda da cidade de Yan, o prota estava a testar uma lança, da qual gostou muito. Por outro lado, alguns soldados estão chateados, pois o prota só conseguiu o posto de capitão devido às suas ligações com o governador e acreditam que, quando estiverem num campo de batalha real, ele terá dificuldades, embora o prota ainda esteja a treinar as suas capacidades, completando o modo principiante da técnica de libertação do demônio celestial. O último que a rapariga cega lhe deu, também a técnica de iniciação da lança, e ainda o mesmo com o punho da longevidade. De repente, um velho aproxima-se dele, perguntando-lhe se está interessado em algum manual de artes marciais e técnicas de combate, ao que o protagonista com um sorriso diz que sim. Diz-lhe que a técnica que tem é uma de fortalecimento do corpo, ao que o protagonista acha maravilhoso, uma vez que ainda não desenvolveu a energia interna, por isso fortalecer o seu corpo é um bom começo. Mas do nada aparece um tipo careca a dizer ao velho para lhe dizer melhor em que consiste essa técnica, ao que ele diz que a técnica é uma técnica de fortalecimento do corpo. O velho diz-lhe que a técnica é sobre a virilha de ferro. Esta técnica atrai a atenção do prota, que a quer comprar, mas o velho recusa-se a vendê-la, pois quer dá-la a ele, e começa a contar-lhe que há uns meses atrás a sua mulher foi espancada pelo filho do governador, fazendo-o perder o filho, e que apesar de a sua mulher estar bem, continua com pouca saúde. E como agradecimento por ter posto o filho do governador no seu lugar, dá-lhe essa técnica, ao que o prota. Este decide aceitar o presente, prometendo retribuir-lhe no futuro. De repente chega um outro soldado que chama o prota, tal como outro comandante o está a chamar. Uma vez na tenda do comandante, este fala-lhe de um bandido nas montanhas que se intitula o Rei dos Bandidos. Este bandido comete todo o tipo de crimes, desde roubar dinheiro imperial a roubar galinhas, e em apenas meio ano já cometeu centenas de crimes, mas para acúmulo, rapta raparigas bonitas. Quando estas fogem, o prota, bastante irritado, quer deter o bandido, pelo que agora que ambos estão de acordo, o comandante refere que vai enviar 1000 homens para acabar com o bandido e os seus homens,
e quer que o Prota seja o líder do exército, porque é corajoso e forte, o que o Prota aceita sem hesitar. E enquanto parte, o Prota refere que neste exército há 10 comandantes para além dele, e acontece que ele é escolhido como líder de um batalhão, pelo que tem a certeza de que é obra do governador, embora não se importe, pois está entusiasmado por morrer e conseguir uma grande patente, embora por outro lado, o comandante pense que Prota é um idiota por aceitar tão facilmente, mas agradece por isso, pois tem de cumprir as ordens do governador. 5 dias depois, Prota e os cavaleiros chegam às montanhas onde se encontra o bandido. O velho diz a Prota que, se vai explorar, deve levá-lo consigo, pois ele conhece o caminho e pode haver bandidos escondidos. Assim, alguns momentos depois, vemo-los a conversar e a explorar o local, quando, de repente, muitas flechas vão na sua direção, pelo que Prota empurra o velho e gira a sua lança para desviar as flechas, pensando que seria como nos filmes, mas acabou cheio de buracos. Depois os bandidos atacam, o Prota repara que a avaliação da morte começa a mudar, por isso pensa em morrer de uma forma ainda mais digna, lutando. O problema é que, no início da luta, o Prota começou a acabar com todos os bandidos. Os que ficaram vivos acabaram por fugir, e vendo que não vai poder ter a sua morte honrosa, manda-os curar as suas feridas. Enquanto o fazem, o careca de antes aproxima-se de Prota e pergunta-lhe se retribuiu o favor ao velho protegendo-o. O Prota conhece as suas intenções e pergunta-lhe se tem alguma técnica para lhe ensinar, ao que o careca lhe diz que de momento não tem o livro de técnicas, mas que lhe o dará quando regressarem, pois é muito raro um oficial de alta patente proteger os seus soldados. Passado algum tempo, vem um local muito suspeito, com vegetação alta e um caminho estreito, obviamente uma emboscada, e pergunta se o local tem nome. De repente chega o comandante perguntando por que é que ainda não avançaram, ao que o Prota esclarece que pode haver uma emboscada, ao que o comandante se zanga e diz-lhe que, se houver, eles vão apoiá-lo, por isso não tenhas medo, e vai. Só quer que embosquem o Prota para o eliminarem, embora prefira que ele se recuse para poder acabar com ele por desobediência. Mas, para sua surpresa, o Prota aceita a ordem e continua o seu caminho, caminhando casualmente, embora esteja muito aborrecido porque não quer ter uma morte patética a cumprir uma ordem. Mas quando avança com o seu pequeno grupo de batedores, os bandidos escondidos saem para atacar. O Prota ordena aos seus homens que fujam, e enquanto ele se levanta e luta, eles veem-no e querem ajudá-lo. Mas o Prota ordena-lhes que o deixem. Eles compreendem que o Prota se quer sacrificar por eles, mas o comandante lá em cima diz-lhes que se recuarem vai executá-los, por isso não tem outra escolha senão lutar ao lado do Prota. Mas o Prota diz-lhes novamente para recuarem e diz ao velho que, se morrer, vai deixar a sua mulher viúva, e assim ficam parados a ver o Prota sacrificar-se por eles. Matam um bandido atrás do outro, mas depressa começa a vacilar. E enquanto o faz, começa a dizer palavras heróicas como morrerei por ti, e coisas do gênero, fazendo-se passar por herói, tudo isso só para que quando morresse, a sua avaliação aumentasse graças ao seu ato heróico. Mas enquanto continua a lutar, começa a sentir uma força dentro de si, algo que parecia que ia explodir de dentro dele, e de um momento para o outro liberta uma onda de choque que manda todos os bandidos para longe. O comandante ao ver tudo fica surpreendido, menciona que o Prota acabou de desenvolver energia interna e menciona que um artista marcial só pode desenvolver energia interna aos 20 anos ou se tiver um talento excepcional ou mesmo uma mentalidade extraordinária, e agora pergunta-se quanto tempo irá resistir com essa energia recém-desbloqueada. Embora ao vê-la repara que é demasiado poderosa, o que é muito estranho, mas ao vê-la bem pergunta-se se talvez seja uma técnica, percebendo que é a técnica de autodestruição do demônio celestial. Basicamente, o Prota já está condenado, o velho quer correr e ajudar o Prota, mas o Prota impede-o. E estando muito cansado, refere que se ele estiver aqui ninguém passará a linha, os bandidos voltam ao ataque e o Prota continua a acabar com eles. Um após outro cai às mãos do Prota, enquanto o velho e os outros soldados veem como o seu herói arrisca a vida por eles. O Prota já estava no limite, ninguém conseguia conter as lágrimas porque o Prota acabou com todos os bandidos, salvando todo o seu pelotão. Mas em troca da sua vida morrendo de pé como um herói, nesse momento chega o comandante, que vendo que o Prota já pereceu decide acabar a exploração e regressar à cidade, mas o velho diz que ainda não podem regressar, pois ainda há bandidos para acabar. Mas o comandante diz que os bandidos são muito numerosos, por isso é melhor regressar. Os homens não gostam nada desta resposta, e até acham suspeito o fato de eles terem aparecido logo após a morte do Prota, mas decidem levar o corpo do Prota para a capital na mesma, pois sabem que o Prota vivia com a sua irmã, ou seja, a rapariga cega, e enquanto levam o corpo, o Prota ressuscita mais acima. Esta avaliação, graças ao seu ato heróico, acabou por ser de nível B, completando todas as técnicas e habilidades num segundo. O conhecimento de todas as técnicas completadas começou a chegar até ele, e ele menciona que se a avaliação de nível equivale a 10 anos de treino com uma eficiência de 100%,
O nível B seria o equivalente a treinar 20 anos com uma eficiência de 150%. De repente, sente um movimento nas proximidades e ataca. Mas era apenas uma formiga, apercebendo-se de que os seus sentidos cresceram imenso, pelo que pensa que é a altura de agradecer ao comandante. O comandante vê o que o Prota esculpiu antes e pergunta quem o fez, ao que o batalhão do Prota lhe diz que o Prota o fez antes de ser emboscado. Vem, lembram-se que o Prota já está morto e fogem, pensando que ele é um fantasma. O Prota alcança-os e diz-lhes que é apenas o irmão mais velho daquele que eles mataram e que agora quer vingar o seu irmão. Mas eles não acreditam nele, pois são réplicas exatas, e continuam a fugir com o Prota atrás deles. Eles correm para o seu líder, o rei dos bandidos, por isso o Prota muda de direção e corre para o líder à procura de uma morte, pois acredita que se for morto por ele obterá uma classificação A, mas para de repente. Pois o suposto rei dos bandidos, todo musculado e temível, acabou por ser este tipo, o que confunde o Prota, que lhe diz que muitos estão confusos por lhe chamarem rei, pois o seu apelido é Van, que significa rei, mas ele não tem nada a ver com um rei. Depois começam a falar e, para resumir, o líder dos bandidos, ao ver o Prota, não tem nada a ver com um rei. O chefe dos bandidos, ao ver a bravura de Prota do nada, quer que ele se junte a eles, mesmo depois de ter acabado com o seu suposto irmão, embora mencione algo como esquecer o passado. Mas tudo o que o Prota quer é ser morto para se tornar mais forte, por isso recusa. Ao que o líder dos bandidos lhe diz que estão a fazer tudo isto pelas pessoas da cidade, pois muitas estão a passar fome e eles são apenas refugiados. Isso o Prota sabe muito bem, pois a pessoa em que ele reencarnou morreu por causa da fome na cidade, mas mesmo depois de o líder dos bandidos lhe mostrar a sua espada e lhe pedir para se juntar de novo a ele, Prota recusa descaradamente, pelo que, ao ver a recusa e para não perder a oportunidade de ter Prota entre as suas fileiras, pede-lhe que pelo menos o acompanhe com a sua guarda, ao que Prota aceita de imediato, pois acredita que, uma vez que lhe mostra a sua guarda, ao recusar de novo terão de acabar com ele para ficar com a informação. O Prota é o único que 15 minutos depois chega à guarda, mas mais do que isso parece uma cidade, com até crianças e velhos, o que chamou a atenção do Prota, porque pensava que só havia bandidos, ao que o chefe dos bandidos lhe diz que acolhem as pessoas expulsas pela cidade Yang, porque embora pareça próspera, na realidade não o é, já que o governador manda expulsar todos os Begabando. Não se importam se são crianças, mulheres ou velhos, por isso cuidam deles, mas refere que a culpa não é dos indivíduos, pois desde que o Zango ou Guerreiro foi derrotado, a fortuna da dinastia já encalhou enormemente, para além de que o imperador só se preocupa em conhecer os imortais e não quer saber se o povo vive ou morre. Quando ouve falar dos imortais, o Prota pergunta-lhe o que sabe sobre eles, pois nunca ouviu falar deles. Isso parece estranho ao líder dos bandidos, uma vez que viu que o Prota usa o punho da longevidade, por isso pensa que ele faz parte da família Kiao, que se pergunta como é que nunca viu um imortal. Ao ouvir que este tipo conhece a sua técnica, pergunta-lhe se pertence à Associação Gai, ao que ele diz que não, e que muitas outras facções podem reconhecer essa técnica, mas antes de falar mais, pede-lhe que o acompanhe, e leva-o a um templo taoísta, onde o apresenta ao imortal Kimo. Mas o Prota apenas vê uma estátua, ao que o líder lhe diz que ele não é apenas uma estátua, mas um cultivador, e todos os templos taoístas têm estátuas de imortais. O Prota começa a sentir-se desapontado, pois agora sente que perdeu tempo a treinar as suas técnicas em vez de cultivar, sentindo uma lacuna ainda maior para alcançar os imortais, mas ainda se questiona se conseguiria enfrentar algum com a sua técnica de Iron Crotch. Mas o líder dos bandidos diminui suas ilusões, dizendo que os imortais, apesar de já terem sido humanos também, estão muito acima deles, e não os veem como seus iguais. Além disso, os imortais criam servos para cultivar plantas, campos espirituais, e reúnem muitos fiéis para aproveitar o poder de seus desejos. Ele também menciona que os imortais veem os humanos como seu gado e objetos, e se alguém resistir, pode ser executado a qualquer momento. E acha engraçado que os humanos desde o nascimento sirvam os imortais sem o saberem. Ao ouvir isso, o Prota pensa que seria uma boa ideia morrer às mãos de um imortal, pois certamente obteria uma posição extremamente elevada. Por isso avança em direção à estátua, pois se a destruísse em teoria, o imortal ficaria furioso e acabaria com ele. Mas o líder dos bandidos usa o seu solo, que com esse golpe a espada voou e acabou por se cravar na cabeça da estátua, destruindo-a. E se perguntarem por que é que ele cospe sangue, é porque aparentemente tem alguma doença, só que não foi especificado exatamente, ou talvez use alguma técnica que o prejudique. O Prota aproxima-se dele perguntando-lhe por que é que o parou, afinal os imortais são pessoas más, além disso, este viu que ele usou magia de imortalidade. Ao que o líder dos bandidos lhe diz que ele apenas pratica as técnicas, mas não cultiva a imortalidade. Ele só aprende as suas artes para
controlar os imortais, e embora desejasse que os imortais não existissem, o que o Prota fez não foi sensato, pois poderia levar um castigo divino, embora fosse isso que o Prota pretendia em primeiro lugar. Embora o Prota tenha agora a certeza de que, para se tornar um imortal, precisa de praticar uma arte de cultivo imortal. Mas ele não tem nenhum manual para o fazer, e menciona que o caminho marcial se concentra no corpo físico, enquanto o caminho imortal se concentra na alma. Ao que o líder dos bandidos lhe diz que não é bem assim, dizendo que o praticante marcial mais forte, o santo marcial, pode enfrentar um imortal, mas não atingir o pico marcial, pois o caminho marcial não tem pico. Em vez disso, os imortais são, mas pela sua longevidade. Mas o culto imortal depende mais do talento inato, nem todos podem praticá-lo. Além disso, o processo é lento, cada sessão de cultivo pode levar décadas ou séculos. Por isso, o cultivo marcial é muito mais rápido do que o cultivo imortal. E se pudesse haver mais especialistas marciais neste mundo, se esses praticantes no topo pudessem quebrar o limite do não teriam que se preocupar em derrubar o domínio dos imortais. O Prota acha que é perfeito porque com a sua imortalidade através da ressurreição, mais a técnica do punho da longevidade, ele poderia tornar-se um imortal na perfeição. Mas também poderia consegui-lo mais rapidamente do que qualquer outra pessoa, graças ao aumento do seu poder por cada ressurreição. Por isso, para ele não é necessário esperar milhares de anos, basta ser ousado e inteligente. Mas ele ainda quer obter uma técnica de cultivo imortal. Mas ele diz-lhe que sem raízes espirituais ele não pode cultivar a imortalidade. Ao ouvir isto, repara que não há ninguém por perto e pergunta-lhe se a sua técnica das virilhas de ferro conta como raiz espiritual de ferro e mostra-lhe as suas virilhas de ferro. Ao que ele fica corado e explica que não o pode ajudar. E se ele não tiver mais perguntas, pode ir-se embora. Ao que o Prota lhe pergunta se não tencionava recrutá-lo. Mas o rapaz diz-lhe que as suas grandes ambições e o seu coração justo são demasiado grandes para o seu pequeno templo, pelo que não o pode recrutar, o que comove o Prota. Mas na realidade não quer que ele fique, pois pode estragar os seus planos. O Prota, que quer que ele acabe com isto, pergunta-lhe se o deixará ir embora, mesmo sabendo que ele pode revelar o local, ao que o Prota lhe diz que sabe que não o fará, além de que já alertaram as autoridades, pois estavam a planear mudar-se de qualquer forma. O Prota, sem alternativa, vai-se embora, aborrecido por ter sido tudo em vão, embora queira apressar-se para chegar a tempo ao banquete fúnebre. Por outro lado, o filho do governador chega à casa da rapariga cega, vê que ela é bonita, mas acha uma pena que seja mulher e cega, porque aparentemente este tipo dá o pontapé de saída para o objetivo oposto. Diz-lhe que veio em nome do governador para dar os pêsames pela morte do Prota, mas ela não acredita. Mas o tipo pega-lhe abruptamente na mão e abre o caixão com um pontapé e depois pega-lhe na cabeça e aproxima-a da cópia do corpo do Prota. Mas como ela é cega, começa a escrever todos os pormenores do aspecto horrível das feridas, etc. Mas continua a acreditar que é mentira, e o filho do governador goza com ela por acreditar que é tudo falso. Ao longe estava o careca e o velho muito zangados com a forma como tratam aquela que julgam ser a irmã de Prota, mas apesar de quererem bater no filho do governador, não podem fazer nada, e só podem esperar que ela se vá embora e depois apoiá-la financeiramente em nome de Prota. Mas ao voltar para junto dela, o filho do governador, ao ver que esta não soltava uma única lágrima por Prota, manda buscar uma enorme tigela de sopa. Esta quer bebê-la, porque como Prota tinha um coração corajoso e justo. Quer ver se a sua irmã também quer, por isso ordena aos seus lacaios que a segurem para que ela possa beber toda a